Glória a Deus, meus amados, estamos em uma série de ministrações, prelúdios de uma Páscoa. Nós temos aprendido algumas porções da palavra de Deus em seus momentos finais e já temos aprendido aqui algumas verdades. Aprendemos inicialmente 3 princípios do reino de Deus através do lava-pés. Depois nós aprendemos sobre as promessas que o Senhor Jesus ele nos faz, de que um dia Ele voltará, de que deixaria o Consolador. Esta promessa já se cumpriu. O Consolador habita em cada um de nós. É a garantia de que um dia estaremos na redenção com Ele novamente. E também Ele prometeu uma vida frutífera, porque nós estamos ligados à videira verdadeira. Essa promessa nós desejamos e ansiamos vivê-la todos os dias enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Porque enquanto nós estamos aqui, nós precisamos frutificar. Essa frutificação demonstra um novo nascimento na pessoa salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E nessa noite, eu gostaria inicialmente de relembrar aos amados irmãos, através dos evangelhos, toda essa etapa final da caminhada do Senhor Jesus Cristo, em seu julgamento, a sua morte e a sua ressurreição. Era uma quinta-feira. O Senhor Jesus Cristo, ele estava com a alma angustiada. Ele subiu até o Monte das Oliveiras, ele se dirige a um jardim chamado Getsêmani. Neste jardim, o Senhor Jesus, ele começa a depositar aos pés do seu Pai, do nosso Deus, a sua alma. E ele estava tão angustiado que em determinado momento da sua oração, o seu suor, ele se transformou como em gotas de sangue. E por 3 vezes ele orou ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Após fazer essa oração, Jesus, juntamente com os seus discípulos, está em direção, saindo, porque ele sabia que se aproximara do seu fim. E Judas Iscariotes, então, com a escolta romana, começa a se apresentar diante dele e o cumprimenta com um beijo. Este cumprimento sinalizaria de que aquele de fato era o Messias, era Jesus Cristo. Os soldados então começam a se aproximar para prender ao Senhor Jesus Cristo. E Pedro, o apóstolo, ele olhando aquela situação, tenta impedir. E ele corta a orelha de um dos soldados. E Pedro, ele faz isso numa tentativa de proteger ao Senhor Jesus Cristo. Jesus o repreende, faz com que aquela orelha, em um milagre, seja restaurada na face daquele soldado. E assim, o Senhor Jesus Cristo, ele segue em direção à prisão que iria então passar. Nós sabemos muito bem que o Senhor Jesus Cristo também ele foi levado ao Sinédrio. O Sinédrio, então, era uma assembleia com funções relacionadas à política, religião e jurisdição. Eles, então, faziam essa jurisdição sobre o povo judeu. E lá, eles não conseguiram encontrar uma prova que fosse real para acusar e condenar o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Posteriormente, eles, após levantarem falso contra a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é levado, então, a Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos o leva depois para Herodes Antipas, que o devolve posteriormente a Pôncio Pilatos. Este homem, ele começou a observar que, de fato, existia a ausência de evidências para que condenasse ao Senhor Jesus Cristo. E agora ele propõe algumas alternativas. A primeira delas é que espanque ao Senhor Jesus Cristo, lhe dê uma surra e depois o deixe livre. E a outra alternativa era libertar um prisioneiro conhecido chamado Barrabás. O povo judeu que há uma semana atrás
no domingo de Ramos, estava clamando, exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo em sua entrada triunfal em Jerusalém. Agora eles estavam clamando e gritando: solta Barrabás e crucifica Jesus, crucifica-o, crucifica-o. Era a mesma multidão que estava acompanhando o Senhor Jesus Cristo, recebendo dos seus milagres, dos seus sinais. Agora eles estavam olhando para aquela situação e estavam querendo a condenação do Messias. Antes da crucificação, Jesus ele foi açoitado. A sessão de açoites era feita pelos romanos de uma forma muito cruel e dolorosa. O instrumento de tortura era um pequeno cabo de madeira e o chicote preso àquela madeira eram fios de couro, tecido, retorcido. E nas suas pontas existiam ossos cortantes e também metais. Esse castigo ele era tão pesado, meus amados, que não era raro um homem morrer mediante a esses açoites. A vítima ficava encurvada e despida, e cada soldado, um a cada lado, um após outro, então chicoteava. As feridas causadas por essas chicotadas eram tão grandes que a pele era arrancada, veias e inclusive alguns órgãos ficavam expostos diante de tal brutalidade. Depois de Jesus ele ter sido injuriado pelo povo e açoitado, os soldados então se reuniram em torno dele, agora em uma espécie de zombaria, começam a saudá-lo e curvar-se diante dele e diziam: Rei dos Judeus. Os soldados mais uma vez despiram ao Senhor Jesus, o vestiram com um manto de púrpura para representar as vestes da realeza. Neste momento, o corpo do Senhor Jesus Cristo já estava dilacerado, moído pelos açoites e pela brutalidade daqueles soldados, e o simples ato deles colocarem aquele manto e retirarem já causava tremenda dor. Não bastasse, os soldados então confeccionam uma coroa, não uma coroa qualquer, mas uma de espinhos, com o intuito de mais uma vez fazer com que o Senhor Jesus Cristo ele sofresse. Quando eles colocaram aquela coroa de espinhos na face do Senhor Jesus, na sua cabeça, sangue começou a escorrer e mais uma vez ele estava sofrendo. Além daquela coroa de espinhos, deram-lhe também um caniço. Aquele caniço eles deram para representar como se fosse um cetro. E começaram mais uma vez a simular uma reverência diante deles. Depois eles pegam aquele caniço e começam a bater na cabeça do Senhor Jesus Cristo. Depois eles o deixam ele nu novamente, colocam as suas vestes anteriores para poder ser crucificado. Depois de ele ter sido açoitado e maltratado pelos soldados, então Jesus ele foi conduzido à crucificação. De acordo com a lei, a crucificação não poderia acontecer dentro da cidade, mas sim fora dela. Além disso, um condenado precisaria levar o seu instrumento de condenação, no caso do Senhor Jesus Cristo, levar a sua própria cruz. Na maioria das vezes, acredita-se que os condenados, eles levavam a trave daquela cruz, porque aquela parte horizontal, vertical, aliás, já estava fixada no local da crucificação. Apenas aquela vara, os estudiosos vão afirmar que pesava entre 13 e 18 quilos. O peso era grande, se bem que outros comentaristas vão afirmar que também era normal que um condenado levasse a cruz por inteiro. O fato é que Jesus, ele carregou aquela cruz. E não aguentando pela exaustão física e o sofrimento que ele estava passando, os soldados então pediram que um Simão de Cirene, que estava ali próximo àquele trajeto, ajudasse ao Senhor Jesus Cristo para levar até o local da crucificação. A crucificação era um modo mais cruel, humilhante e vergonhoso de pena de morte daquela época. A morte por crucificação era lenta e terrivelmente agonizante.
As mãos daquele que era condenado eram encravadas com um enorme cravo de ferro, aonde traspassava o seu punho ou a sua mão, atravessando a madeira. E era amarrado também cordas em seus braços para fixar o corpo na cruz. Os seus pés eram colocados em uma madeira para sustentar o corpo. E na altura do calcanhar era-lhes cravado mais um cravo como aquele. Um instrumento de ferro que era colocado para fixar o seu corpo. Por causa da lei, da dinâmica, da gravidade, o corpo puxa para baixo. O condenado, ele tem dificuldade então de respirar. E agora Jesus Cristo, ele está passando por aquela mesma situação. Não era incomum os presos e aqueles que eram condenados à crucificação, eles morrerem por asfixia. Porque eles tinham um determinado momento que eles não conseguiam suportar ou sustentar o seu próprio corpo. Jesus, ele foi crucificado em um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ele foi crucificado entre dois criminosos, um à direita e outro à sua esquerda. E apesar daquela ser mais uma afronta como Senhor e Salvador da humanidade, se cumpriu o que está escrito em Isaías 53:12, ele foi contado com os transgressores. No momento da crucificação, deram-lhe fel com vinho. Alguns vão entender que essa mistura é um tipo de entorpecente para que ele conseguisse suportar por maior tempo aquelas agruras que lhe estavam fazendo. Depois lhe deram também vinagre. Jesus recusa cada uma dessas bebidas. Em cima daquela cruz foi colocada uma placa: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Suas vestes foram divididas e os soldados começaram então a lançar sortes sobre elas. Jesus, ele foi crucificado por volta das 9 horas da manhã e por volta das 15 horas ele morreu. Durante esse tempo houve período de trevas sobre a terra. E perto da hora nona, o Senhor Jesus Cristo, ele clama em alta voz: Eli, Eli, sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? A Bíblia também destaca que, mesmo com Jesus na cruz, os insultos à sua pessoa tentavam atingir a sua divindade. Até mesmo os ladrões que estavam ao lado dele estavam zombando do Senhor Jesus Cristo. Até que em determinado momento, um daqueles presos, ele conseguiu entender, pela iluminação do Espírito Santo, sem sombra de dúvidas, que ali estava o Filho de Deus, que eles mereciam estar naquela condição, mas Jesus não merecia. E ele vai fazer uma petição: Senhor, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. Ao que o Senhor Jesus, com a sua voz, com certeza mansa e amorosa, lhe responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E clamando em alta voz, ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Havendo dito isso, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Isso significava que por um novo e vivo caminho, agora estavam abertas as portas para que qualquer um de nós pudéssemos nos achegar a Deus em verdadeira unidade e comunhão. Então os centuriões que com ele estavam ali aguardando e guardando o momento da morte do Senhor Jesus Cristo, eles começaram a observar toda aquela cena e afirmaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Após a sua morte, um dos soldados transpassou com a lança o lado do Senhor Jesus Cristo e lhe saiu água. Os outros soldados então tiveram as suas pernas, os seus joelhos quebrados, porque assim eles não conseguiriam sustentar o seu corpo e eles morreriam mais rápido com asfixia. Na madrugada do primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu a pedra removida.
olhando aquela situação, ela sai correndo em direção a João e a Pedro para lhes informar que o corpo do Senhor Jesus Cristo não estava mais no sepulcro. Maria Madalena, então, ela retorna ao sepulcro e vê dentro da tumba que existiam 2 anjos. E os anjos lhes perguntavam: por que choras? Por que você está chorando? E ela pensava que eram aqueles anjos ou aqueles homens que haviam roubado o corpo do Senhor Jesus Cristo. Depois disso, ela vê o próprio Senhor Jesus Cristo, que faz a mesma pergunta: por que choras? Maria não consegue reconhecer que é o Senhor Jesus Cristo. Pensava que se tratava de um jardineiro. Quando o Senhor Jesus lhe chama pelo nome: Maria! E ela responde: Rabone, que quer dizer mestre. E Maria vai em direção aos discípulos para novamente anunciar: o Senhor Jesus Cristo, Ele está vivo. O Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou. O Senhor Jesus Cristo, Ele não está mais preso dentro de uma catatumba, dentro de um lugar fechado por uma pedra, com escoltas de soldados romanos para proteger aquele local, mas Ele não está lá. Ele não apenas não está lá, como eu o vi, Ele falou comigo, Ele me chamou pelo nome. Como os discípulos deveriam estar? Encorajados. Os discípulos deveriam estar diante dessas afirmativas, dessas realizações, da realidade daquelas informações que eles viram e ouviram. Deveriam estar entusiasmados, encorajados. Eles deveriam estar com fé, deveriam estar com ousadia, deveriam estar convictos que de fato tudo aquilo que ele havia predito, tanto escrito no Antigo Testamento, na lei e nos profetas, como ele mesmo anunciando que iria acontecer, eles deveriam estar radiantes daquele acontecimento. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Porém, meus amados, conforme o texto que nós iremos ver, não era assim que eles estavam. Os discípulos não estavam encorajados, os discípulos não estavam cheios de fé, os discípulos não estavam crendo, os discípulos estavam em que situação? Leia comigo. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, um domingo como este, que nós estamos aqui reunidos, e estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Como os discípulos estavam, igreja? Trancados dentro de uma casa, com medo dos judeus, mesmo mediante todas aquelas informações e ratificação do que acabara de acontecer. Mesmo diante daquela verdade que agora eles estavam vivenciando, eles estavam com medo, eles estavam sinceramente com dúvida. O que será de nós? O nosso mestre, aquele que nos discipulou por aproximadamente 3 anos e meio, ele morreu. Sim, há notícias que de fato ele ressuscitou, mas nós estamos com medo. Nós estamos tímidos, e nós estamos trancados, e nós estamos aqui reunidos só os discípulos. Até o momento em que o Senhor Jesus Cristo põe-se no meio deles. Ele adentrou naquele lugar onde havia temor, onde havia desestímulo e desacreditamento da parte dos discípulos para com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ele afirma: paz seja convosco. Mostra-lhes então o lado, as mãos, sou eu que estivera há 3 dias atrás, no 3º dia atrás, eu estava preso no madeiro, mas agora eu ressuscitei, eu estou vivo, eu estou no meio de vós, toquem em mim, vocês não acreditam, toquem em mim, sou eu mesmo, estou diante de vocês.
O texto continua: tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus de novo: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Aqui está agora uma promessa do Senhor Jesus Cristo à vida dos discípulos. Aqui nós vemos na sequência, versículo 22, dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O que é que estava acontecendo naquele momento? O que é que aconteceu, ou qual a distância de dias que eram poucas entre o momento em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e aparecer aos discípulos e o momento da descida de Pentecostes, aonde nós observamos que homens ousados e corajosos em Atos capítulo 2, versículo 41, proclamavam as boas novas de salvação e 3.000 vidas se renderam ao Senhor. Ou então em Atos capítulo 4, versículo 5, aonde mais uma vez foi pregado o Evangelho e 5.000 vidas se renderam ao Senhor. Poucos dias se passaram entre um acontecimento e outro. O que aconteceu? Qual foi a motivação? O medo que lhes aprisionava, parece que lhes havia sido arrancado, e agora eles estavam com ousadia para pregar, eles estavam com ousadia para expandir o reino de Deus e cumprir o chamamento deles aqui nessa terra. O que aconteceu? Nesta noite eu gostaria de refletir com a amada igreja sobre o poder da ressurreição de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 a 11. Carta aos Filipenses, mantenha a sua Bíblia aberta. Mesmo sentados e com reverência, acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus. O que, porém, para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E, na verdade, considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas. Eu as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Fechem os olhos. Pai bendito, muito obrigado pela tua preciosa palavra. Continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, algo aconteceu. É inegável. Alguma coisa aconteceu na vida daqueles discípulos que, agora transformados de homens tímidos e medrosos, saíam ousadamente, corajosamente, para, se necessário, entregar as suas vidas para morrer por amor a Cristo. O que lhes havia acontecido? E eu gostaria de pontuar aqui, nesta passagem que nós lemos, que o poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ela precisa gerar no coração de todo aquele que nele crê um novo padrão de valores, uma nova forma de ver, uma nova forma de ter expectativa. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 8, a parte A, vai nos dizer: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas.
versículos anteriores, se você observar na sua Bíblia, o apóstolo Paulo, ele está orgulhosamente apresentando o seu currículo. Era um homem de uma linhagem de Benjamim, era um fariseu, circuncidado ao 8º dia, homem que era verdadeiramente reconhecido no meio da sua sociedade. Lhe dava orgulho porque aquele era o padrão que era exigido e esperado de um verdadeiro judeu. Alguém que seguia a linhagem dos fariseus. Ele era irrepreensível, o texto sagrado nos afirma. O que é que o apóstolo Paulo ele está afirmando? Ele está afirmando aqui que aquilo que ele considerava como lucro, agora ele está desconsiderando completamente por causa da sublimidade, da grandeza de conhecer a Cristo. Aquilo que para ele era importante ao ser aprovado pela sociedade, aquilo que era importante para ser aceito pela sociedade, para ele agora não tinha mais nenhum valor. Então, enquanto nós não formos impactados pelo poder da ressurreição de Cristo, o mundo é quem irá ditar os padrões de sucesso para o cristão. Enquanto nós não compreendermos o poder e assimilarmos o poder dessa ressurreição, nós não sairemos do nosso enclausuramento, do nosso medo, da nossa ansiedade, das nossas preocupações, do nosso desejo de aprovação e continuaremos aprisionados em uma vida religiosa, assim como os discípulos estavam vivendo. O apóstolo Paulo, ele então está aqui anunciando esta verdade, o que acabara de acontecer em sua vida, escrevendo à igreja de Filipos. Ele está afirmando, olha, aquilo era importante para mim lá atrás, mas alguma coisa aconteceu. No caminho, olha, no caminho para Damasco, o próprio Messias se encontrou comigo, e agora eu entendi que Ele é o Senhor da igreja. Eu entendi que Ele é o Salvador, eu entendi que Ele era o Messias, Ele é e sempre será o Salvador de todos aqueles que o reconhecerem como o único Salvador da sua vida, reconhecendo os seus pecados, o seu estado, sabe, de distância de Deus. Eu entendi, e agora, para mim, essas questões não fazem mais sentido. Agora vamos parar para observar, no meio do povo de Deus, a começar das nossas vidas, e eu me incluo. Não são poucas as vezes em que nós, cristãos, estamos buscando um padrão do que o mundo diz que é ter sucesso. Um padrão do que o mundo afirma que de fato é relevante. Não poucas vezes, inclusive inveja toma conta do coração do povo de Deus, porque considera e acha que o mundo fala que é importante importante também para nós. Se ter representa sucesso, então nos afadigamos para ter novas coisas, roupas, carros, casas, nos tornamos consumistas, ansiosos, preocupados e endividados. Contanto que consiga apresentar esse modelo, esse padrão de sucesso que o mundo anuncia. Se o conhecimento representa o sucesso, nos esforçamos e dedicamos ao máximo para obtê-lo. Se a carreira profissional representa o sucesso, nos empenhamos para nos destacar e ser o melhor da equipe para obter aquela próximo cargo que então esperamos. Se é posição social, fazemos de tudo para ser inclusos e ser aceitos. Só que existe um problema nos padrões de sucesso do mundo. Dois problemas que são latentes. É que o padrão de sucesso do mundo, ele sempre muda. Sempre irá mudar. Sempre irá se esperar e exigir mais de mim e de você. E isso vai fazendo com que cada um de nós venhamos nos afastar do propósito inicial, que nós somos feitos e criados para o louvor da sua glória. O segundo problema desse modelo de sucesso do mundo é que ele nunca vai preencher a nossa alma. Nunca vai trazer o contentamento do qual nós necessitamos para, de fato, sermos felizes. Eclesiastes capítulo 1, versículo 14, nos afirma:
atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. 1 João capítulo 2, versículos 16 e 17, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Quem faz a vontade do Pai permanece para sempre. Os discípulos de Jesus, então eles estavam entendendo, mas importa agradar a Deus. Agora não fazia sentido, o autor da vida estava entre eles, não adiantava eles ficarem enclausurados. Eu preciso sair deste ambiente, eu preciso anunciar, eu preciso mostrar para outras vidas que existe salvação para o mais vil pecador. O apóstolo Paulo também entendeu isso. Ele compreendeu e ele desconsiderou todas as coisas que havia conquistado por amor a Cristo. Considerou Jesus mais importante pela suprema grandeza de conhecê-lo, pela grandiosidade de ter um relacionamento íntimo e próximo com Ele. E aqui, meus amados, nós não estamos fazendo nenhuma apologia a não ter sonhos, não ter projetos, não realizar-se profissionalmente. Não é essa a questão. A questão é entender que com o poder da ressurreição de Cristo, o poder do Senhor Jesus Cristo nos faz ver a nossa relação e os nossos padrões, não como o mundo vê, mas como Ele espera de cada um de nós. Nós precisamos viver de uma forma que o nome de Cristo seja glorificado. O Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou, e nós precisamos assimilar essa verdade e viver de acordo com esta verdade. Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Tudo, absolutamente tudo nessa terra vai passar. Tudo vai passar. Não fixe os olhos naquilo que é temporal, naquilo que é passageiro, efêmero. Antes, fixemos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, não esperando agradar ao mundo, porque aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nós precisamos amar a Cristo, porque a obra que Ele fez na cruz do Calvário deve nos impulsionar à mudança de vida, à transformação, à obediência, à submissão à Sua palavra. Fixe os seus olhos em Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 20, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. O poder da ressurreição de Cristo, primeiro Ele gera um novo padrão de valores, um novo padrão de sucesso. Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Nós não somos desse mundo. O Senhor Jesus Cristo assim orou. Eu oro para que os livre do mal, não que os tire do mundo. O Senhor Jesus, Ele está conosco. Nós não precisamos caminhar de acordo com o mundo, com o sistema do mundo, esperando a aprovação, mas assimilando o poder da ressurreição, que nos faz e nos impulsiona a ter uma vida completamente diferente, baseada não nos padrões deles, mas nos padrões da Bíblia. Por isso eu considero o que eu tinha como nada. Por isso os discípulos, olhando para as suas vidas, eles podiam agora ter uma mudança nas suas atitudes. Não vou ficar mais aqui. Eu preciso ir. Eu preciso pregar. Eu preciso obedecer. Eu preciso fazer alguma coisa. O que nós temos feito? O que o poder da ressurreição de Cristo tem gerado em nossas vidas? Qual tem sido o efeito dessa ressurreição em nossas vidas? Qual tem sido o nosso empenho, a nossa diligência em buscá-lo?
o nosso anseio por conhecê-lo, o amor pela sua palavra, por um relacionamento próximo com Ele, em oração, servindo a igreja de Cristo, como nós temos caminhado. O Senhor Jesus Cristo, Ele morreu e Ele ressuscitou. E a primeira verdade bíblica que eu quero afirmar é isso, que essa ressurreição deve gerar em cada um de nós um novo padrão de valores. O segundo ponto que eu quero destacar, baseado no texto em que nós lemos, é que a ressurreição de Cristo, o poder dessa ressurreição, também deve ressignificar o nosso sofrimento. Deve mudar a nossa relação com o sofrimento que nós vivemos aqui nessa terra. O texto sagrado diz assim, capítulo 3, versículos 8, a parte B ao 9, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Meus amados, quando nós conseguimos compreender, entender esse novo padrão de valores através do poder da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todo e qualquer sofrimento nesta vida se torna pequeno. Toda e qualquer situação que eu e você venhamos a passar, deve-se necessariamente se tornar pequeno. E por que é pequeno? Porque Ele sofreu pela minha e pela tua vida. Porque Ele padeceu e pagou um alto preço por cada um de nós. Todo e qualquer sofrimento que nós passamos aqui é pequeno para que nós possamos ganhar a Cristo e ser achados nele. O que você tem passado que é tão grande, vale a pena. Por amor a Cristo vale a pena. Não importa, vale a pena. O que eu e você passamos por amor a Cristo vale a pena. Eu faço uma pergunta: se você pudesse fazer algo para ser achado nele, isso seria bom ou seria ruim? Para ser achado em Cristo, se você pudesse passar por algo, isso seria bom ou seria ruim? Claro que seria bom. Para ser achado em Cristo, tudo vale a pena. A renúncia, a obediência, a submissão, o serviço, tudo vale a pena, porque como já afirmei, tudo aqui nessa terra passará, mas a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela não passará. Então, por que nós não gostamos de passar por tribulações? Porque nós não gostamos de passar por situações onde nós somos trabalhados por Deus? Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência esperança. Qual é a tua esperança? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da eternidade. O que o sofrimento gera em nós, ele produz. O sofrimento produz. É necessário passar por tribulações, por adversidades, porque ele produz em nós, até chegar à esperança. Gera em nossas vidas, nos moldando, nos aperfeiçoando à imagem de Cristo, nos fazendo cristãos autênticos, que se submetem à palavra de Deus. Paulo, então, ele considera tudo como lixo, é esterco, menos do que nada. Todas as minhas honrarias, todos os meus títulos, todos os meus reconhecimentos, é esterco. Não vale a pena, é pequeno demais, é efêmero demais, comparado com a grandiosidade de ser achado nele. Você tem essa alegria de poder renunciar e dizer: Senhor, eu quero te agradar.
Senhor, eu quero te amar. Senhor, vale mais a pena estar contigo um dia do que 1000 fora dele. Eu preciso estar na tua presença. Eu anseio por te conhecer. O relacionamento sincero com Deus, ele é incomparável. O desejo e o anseio por conhecê-lo é muito melhor do que qualquer outra experiência. Ele não tinha vergonha. O apóstolo Paulo não estava envergonhado. Ele não estava tímido, assim como os discípulos do Senhor Jesus não ficaram tímidos após a sua ressurreição. Eles estavam encorajados. Eles estavam acreditando. Eles estavam com ousadia obedecendo a direção de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 18 vai nos dizer: estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de se revelar. Não se compara. Toda a tribulação, toda a situação que eu e você venhamos passar nesta terra, de fato, vai passar. Existe algo maior, um plano maior, porque os caminhos, os planos, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Por isso vale a pena abrir mão de tudo que este mundo possa vir a te oferecer por amor a Cristo. Vale a pena. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, estou certo de que as aflições, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova a cada manhã. Vai se renovando. Se renova, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Portanto, nós não fixamos os olhos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem, elas são eternas. São eternas. Vai permanecer. Tudo que você está semeando diante de Deus, tudo que você está fazendo para Deus, nada passa desapercebido. Nada, absolutamente nada passa desapercebido. Primeiramente, o poder da ressurreição cria um novo padrão de valores para as nossas vidas. Segundo, ressignifica o sofrimento. Terceiro e último ponto, nos traz esperança. Versículos 10 e 11, leia comigo. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. A esperança do mundo está baseada na sorte. A esperança do mundo está baseada no acaso, ou até talvez em um pensamento filosófico do positivismo. Mas a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está no fato de que nós pertencemos a Ele. Para os que entendem a mensagem da cruz, a nossa esperança é Cristo, nosso viver é Cristo, nossa motivação é Cristo, nossa alegria é Cristo, nossa redenção é Cristo. Por isso nós podemos afirmar: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos vivificou, nos regenerou, transformou a nossa vida segundo a sua grande misericórdia para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo entre os mortos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Devido a essa viva esperança, o apóstolo Paulo, ele pôde afirmar em Filipenses capítulo 1, versículo 21, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer é lucro. Porque ele entendia o poder da ressurreição. Ele entendia que era maior do que todo e qualquer projeto desta terra. A cruz, então, nos traz segurança de que o Cordeiro Pascal, ele morreu para nos dar vida
Ele morreu para te dar vida, para te libertar da opressão do pecado, para te dar uma nova história, para mudar a tua situação de condenado para redimido. Ele morreu com um propósito maior pela tua vida e pela minha vida, nos libertou da escravidão do pecado. Somos livres. Como já foi mencionado nessa noite, para a liberdade foi que Ele nos libertou. Portanto, nós não devemos mais nos sujeitar à escravidão do pecado. Você é livre porque um dia Ele pagou um alto preço pela tua vida. Não existe pecado que seja maior do que o poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, do que o poder do Evangelho que transforma a vida do mais vil pecador. Não existe. Ele opera isso em nós. Ele trabalha em nós. E Ele também nos chama, assim como Ele é santo, vivam em santidade. Assim como Ele é santo, abandonem as suas velhas práticas. Queiram agradar a Deus em suas vidas, aonde vocês estiverem. Coríntios capítulo 13, versículo 10 e 11, a parte B vai nos dizer: quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da forma como eu sou plenamente conhecido. Agora nós conhecemos a Cristo, através da sua palavra, através do seu Santo Espírito, que nos ensina e nos lembra todas as coisas, mas chegará um grande dia, em que nós estaremos face a face com Ele, onde não haverá mais dúvida. Tudo o que nós quisermos saber a respeito de Cristo, nós estaremos a eternidade conhecendo a Cristo. Tudo isso ficará para trás. Todo o nosso sofrimento, toda a nossa angústia, tudo aquilo que hoje nos causa transtorno e agonia de espírito, não existirá nos céus, porque nós o conheceremos em sua totalidade. Concluindo, amados irmãos, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Essa verdade precisa mudar completamente a nossa vida e a nossa caminhada com Ele. Quando nos traírem, nós precisamos nos lembrar, Ele também foi traído. Quando perseguidos, humilhados, desprezados, abandonados, precisamos nos lembrar, Ele também foi. Quando nós estamos carregando a nossa cruz aqui nessa terra, um dia Ele também carregou. Quando a morte se aproximar de nós, precisamos nos lembrar, Ele venceu a morte, por isso nós também iremos vencer. Essa é a mensagem do Evangelho. O poder da ressurreição de Cristo deve gerar em cada um de nós mudança, deve gerar em cada um de nós transformação. E não mais vivermos como os discípulos que estavam tímidos, que estavam enclausurados, que estavam medrosos dentro de um quarto, de uma casa, quando Jesus adentra no meio deles e afirma: paz seja convosco. E deixa uma promessa: assim como o Senhor me enviou, eu vos envio. Promessa de Deus para a igreja do Senhor hoje. Eu gostaria que toda a amada igreja se colocasse em pé e que você recitasse comigo o texto que está aparecendo. Vamos repetir. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não tem mais poder. A morte não tem mais poder. O que é que domina o coração de todo homem? A morte. Para onde irá após aquele dia que nós não sabemos quando será? Quando chegar o nosso tempo,
aqui na terra. O medo que nos atormentava, agora não nos atormenta mais, porque o Cordeiro Pascal, um dia ele se fez homem, ele sofreu, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou.